casa, foi tranquilo porque eu morei sozinho. Então, chegava no apartamento que eu morava, que inclusive foi o apartamento que nós moramos nos nossos 2 primeiros anos de casados, quase 3, né? Chegava lá, a casa estava organizada. O apartamento que a gente morava era do meu cunhado, do irmão dela. Eu lembro bem que quando eu fui morar lá, a minha cunhada, a Gilene, ela preparou um enxoval da casa para mim. Ela deixou para mim algumas panelas, pratos, talheres, um edredom, deixou ali algumas coisas ali, e eu me virava sozinho. Depois que morei lá quase 2 anos sozinho, aí nós casamos e continuamos morando lá mais quase 3 anos. Mas vocês já eram namorados? Já éramos namorados. Noivos. Já éramos noivos. Vocês noivaram quanto tempo? 2 anos, quase 2 anos. Uau! Vocês foram muito pacientosos, gente. Não, é que assim, a gente falou, vamos casar? Quando ela me viu, ela falou assim, você é pra casar. Esse aí eu não posso Eu não sei não se ela noivou esse tempo inteiro. Pra repensar, será? Porque assim... Será? E aí, mas foi porque ambos faziam faculdade e tudo mais. A gente tinha ali... O vídeo. Eu fiz outro aqui agora. Então... Ficou de novo. Vamos lá, vamos entrar. Entra aí, gente. Você tava bem legal. Tava mesmo. A sua mãe já tá pedindo o link. Manda pra ela, manda pra tua sogra. Aqui apareceu. Vou mandar de novo aqui pra ela. Ó, já mandei pra todo mundo aqui de novo. Já estamos voltando aqui ao vivo, galera. Ó, abençoado aqui. Fique por aí, já vai compartilhando aí com seus amigos. Uma galera aí para ver a história desse casal. Já envia sua pergunta. E hoje tá top. Gente, já teve casos polêmicos aqui, tá? Já estão querendo me colocar para poder fazer estágio lá com a Fabiana. Eu acordar 5h30 da manhã para limpar a casa. O negócio aqui não tá fácil. Complicado. Tá ficando difícil pro meu lado. É a vida como ela é. Na real. Mas é isso aí, gente. A gente tava falando, né, como que... Sobre o noivado de vocês. Vocês comentaram que noivaram 2 anos. Conta aí, Fabiana. Conta aí, Fábio. Eu só vou costurando as partes importantes que precisam ser ditas nessa história. Ok. Só cuidado com as datas. Às vezes você conta com uma data e não dá certo. Se você usa essa data, dá problema. O que acontece? Os dois lados ainda, nem vem com graça. Mas o que acontece? A nossa história é uma história engraçada. Porque quando eu conheci o Israel, eu conheci ele através das minhas amigas que eram da igreja. E como a maioria dos meus amigos eram da igreja. E eu era católica, né? Também sempre fui muito atuante na igreja católica. E eu conheci ele através das minhas amigas e não gostei dele. Porque eu achei ele muito, né? Ela me achou muito Israel. Exatamente. E aí ele começou ali, quero te conhecer melhor, não sei o que. Eu falei, não vai. E esse rolo ficou aí 1 ano e meio, tá? Ele tentando se aproximar, e aí eu via ele na rua. Quando eu via que era ele, eu atravessava. Enfim, foi dessa forma. E eu fazia um curso de auxiliar de escritório em frente à igreja dele, né? E ele descobriu que eu fazia o curso ali, então na hora do meu intervalo sempre ele estava ali embaixo, como se nada fosse nada, entendeu? Sem pretensão nenhuma. Sem pretensão nenhuma. Tá? E foi assim, e aí a persistência, e um dia eu quis fazer ciúme com uma outra pessoa que eu gostava. Tá? Nada como um dia após o outro. Nada como um dia após o outro. Porque essa é uma das melhores partes. Pois é. E aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Então chamei ele para conversar. Estava acontecendo uma gincana na igreja católica que eu participava. E ele estava lá, porque assim, aonde eu estava com as minhas amigas, eles sempre davam um jeitinho elas me chamavam para ir, porque eram minhas amigas também. Elas eram minhas amigas. Vai ter um negócio ali, vamos lá.
tá? Aí eu vou. Despretensioso. E aí, ele estava lá, eu falei, já sei o que eu vou fazer. E aí, eu chamei ele pra perto de mim e deitei no ombro dele pra fazer ciúme pra outra pessoa. E eu saquei. E ele Eu saquei. Né? Eu falei, não. A esmola tá boa demais. O santo desconfiou na hora. Eu saquei. Corri o olho, aí eu já sabia mais ou menos da história. Sabia? Eu vi que o camarada tava ali. Falei, agora. Ela tá fragilizada. Ela tá. Isso aqui é ardiloso. Ela tá vulnerável. Deixa, ela tá achando que ela vai me fazer, vai me usar, pois agora é a minha deixa. Pois é. E aí eu peguei e deitei no ombro dele. Quando eu deitei no ombro dele, ele começou a cantar. E ele começou a cantar um hino que, inclusive, foi um dos hinos do nosso casamento. Que é o hino do Novo Som, né? Novo Som. É A Rosa Azul. Renata, eu posso te dizer assim, ó. Sabe a virada de chave? O que acontece? Aquela música nunca mais saiu da minha cabeça. Eu dormia ouvindo aquela música, acordava, eu falei, não, o que tá acontecendo? O que é? Conta o que aconteceu após. Eu cantei a música, eu vi que ela tava deitada aqui, né? Pra fazer esse homem pro camarada. Eu cantei a música, eu senti que a deitada deu aquela, né, deu aquela desarmada. Eu falei, pedi licença, um bom cavalheiro, levantei. E foi embora. E aí eu fiz os ciúmes. Porque tinha uma amiga minha que tava lá. Lembra? Não fala nomes. Não fala nomes. Poxa. Aí eu mirei e falei, já sei. Levantei e fui, conversei e fiquei. E aí ficou lá. Sabe aquela conversa de pavão? Foi bem gesticuloso. E aí, depois disso, eu comecei a dar essa abertura. Não, deixa eu conversar com esse carinha melhor. Deixa eu dar uma conversadinha melhor. E as minhas amigas, antes, elas falavam assim, você vai casar com ele? Eu falava, nunca! Vocês são louca? Antes. Olha só. Após, eu falei para as meninas, olha, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não consigo. Aí elas falaram, você tá apaixonada e não sei o que. Eu, não, gente, não pode ser. E aí vinha o meu temor, entendeu? Eu sempre fui muito temerosa com questão de respeito, principalmente do meu sogro e da minha sogra. Então, o que eu pensava? Eu sou católica, ele é evangélico, filho de pastor, nunca que a mãe dele e o pai dele vão autorizar a gente ter algum relacionamento. E aí vinha esse medo para mim. Como a outra pessoa, os meus pais não aceitaram na época, eu falei assim, o meu pai também não vai aceitar ele, porque ele é evangélico. Sim. Né? Olha só, gente. Exato. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Mas quando é para ser e quando está na direção de Deus, né? Vai tudo se encaixando. E aí nós começamos a conversar, e naquela época tinha a história de ficar e não sei o quê, e nós não ficamos, nós conversamos até, assim... É muito engraçado porque o nosso primeiro beijo foi depois que nós estávamos namorando e a gente tinha uma torcida esperando a gente dar o primeiro beijo. E quando a gente deu o primeiro beijo, só faltou eles soltarem fogos. Eles beijaram, sabe? Então, assim... Que bonitinho. Pois é. E aí o meu medo era esse, entendeu? Eram os pais dele e os meus pais. E aí eu fui conversar com os meus pais, né? Depois que a gente decidiu, não, vamos namorar. E ele falou, olha, mas eu quero um relacionamento sério e tudo mais. Eu, ok, né? E eu fui conversar com os meus pais, expliquei pro meu pai. E meu pai aceitou conhecer ele. Eu falei, opa. Olha, não tá tão difícil assim quanto eu pensava. E aí meu pai falou, não, pode pedir pra ele vir aqui. Porque, como eu te disse, a minha família é muito tradicional, então tem a questão de pedir a mão em namoro, em noivado, em casamento, aconteceu tudo isso. Eu fiz assim, quanto a parte que me interessa. Acabei assim, José Guilherme. Calma, José Guilherme, vai chegar. E aí, ele foi conhecer os meus pais e foi muito bem recebido. Eu sentia, assim, meu pai leve, sabe? Eu falava, então é pra ser. E aí veio a segunda parte, que era conhecer meu sogro e minha sogra. Eu já conhecia, porque às vezes eu ia na igreja com elas, porque eu ia com elas na igreja e de lá a gente saía. O evento em Apucarana era ir ao shopping,
ficar lá na sacada, olhando o pessoal subir a escada rolante. Esse era o evento. Pra vocês verem o tamanho da nossa cidade. Esse era o evento de Apucarana. Então, o nosso combinado era esse. Você vai com a gente na igreja e de lá a gente vai pro shopping para poder... ou ir no Regis Lanches, que era um lugar que tem lá em Apucarana também, bem famoso. E aí, foi próximo do aniversário dele. E as meninas prepararam uma festa surpresa na casa dele. E aí eu falei assim, não, vocês não fizeram isso, né? Não, porque daí é a oportunidade, pelo menos você ver a mãe dele e o pai dele lá na casa e não sei o quê. Fora do ambiente da igreja. Fora do ambiente da igreja. Meu Deus. Gente, eu cheguei lá, eu não tremia. Eu falei assim, ó. Eu falei, meu Deus, eles vão me tocar daqui. E aí conheci eles ali, mas tudo muito superficial, só que sabe como que é mãe, né? Sabe como que é mãe. Ela sabia já. A hora que terminou minha festa de aniversário, terminou a festa, foi todo mundo embora. Minha mãe, ali, não sei o que, e o cara se aparece, aquela coisa toda, né? Aí ela me... o que você tem com aquela menina ali? O que tá rolando? Ela não é da igreja, ok, mas o que é? Aí eu peguei e falei, ó, pai e mãe, é o seguinte, a gente tá conversando, eu gosto dela, ela aparentemente gosta de mim, eu acho que nós vamos namorar. Na verdade, assim, a gente tá namorando. A gente tá namorando, a gente tá nos 45 dias aí de experiência, renováveis para mais 45. Ainda não assinamos a carteira, mas ainda não tá assinada, né? Aí, lógico, dentro do princípio que nós tínhamos, claro, como uma família evangélica, família de pastor, né? Em nenhum momento meu pai e minha mãe falaram assim, não quero. Meu pai e minha mãe falaram, olha, toma cuidado. Né? Normalmente, o rapaz fica um pouco mais suscetível a acompanhar a jovem. Aparentemente, ela é uma moça responsável e tudo mais. Nós não conhecemos direito. Ora, não é exatamente o que se esperava, né? Mas, dado toda a história pregressa, quem sabe seja a sua, né, a sua solução. Pois é, agora falando sobre isso, né, assim, em relação à igreja, você chegou a namorar muitas jovens no sentido de... Porque para falar isso, né, quem sabe seja a solução. Real. Não, oficialmente não. Não. Namoro mesmo, não. Eu tinha algumas situações que aconteciam, né, do âmbito não oficial, vamos dizer dessa forma. Entendi. Até porque meu filho está assistindo a live e ele está numa idade, né, ele fez 13 anos ontem, então vamos dizer que eu era um rapaz com muitas conexões. Entendi. Imagina, falante desse jeito, pois né? Então. Mas, enfim. Mas aí conversamos conversei com os meus pais, e aí, enfim. E aí isso foi algo que foi muito leve no nosso namoro. E nós conversamos e falamos, olha, em nenhum momento eu vou te exigir que você venha para minha forma de fé. Sim. Se for, só que você tem que ter uma certeza. Eu não vou deixar de ser evangélico para seguir, não por nada, mas é porque é a minha formação inteira. Sim. Né? E se for para ser, vai ser algo que vai acontecer naturalmente. E tudo no seu tempo. Muito tranquila. E isso já está alinhado com os meus pais. Né? Tá bem alinhado com os meus pais. E foi o que aconteceu. Foi tudo muito natural. Eu lembro exatamente o dia que meu pai estava pregando. Meu pai estava pregando. A vida inteira eu cantei, fui maestro, fui músico, a gente estava tocando a padrão música do louvor depois da mensagem para o apelo. Eu lembro bem no apelo ali, a hora que meu pai fez o apelo de quem queria aceitar Jesus, confessar Jesus como único e suficiente Salvador, e que a Fabiana, na verdade, eu não vi a hora que ela levantou a mão, a hora que eu estava tocando aqui, meu contrabaixo, meio com o olho fechado, naquela época não existia worship, né? Então era uma pegada um pouco diferente as músicas. Eu estava ali com o olho fechado, cantando uma música, quando eu abri o olho ela estava na frente, né? Estava em lágrimas na frente, na verdade, eu acho muito legal. Justamente numa pregação do meu pai, né? Quando meu pai estava pregando. E a mesma coisa foi quando ela se decidiu para batizar. Ela não falou para mim que ela estava pensando em se batizar. O dia que, olha, vamos ter batismo, assim, assim, assim. Quem quiser
descer as águas, tem que se inscrever para o discipulado. Ela foi, e foi o meu pai que a batizou. Ai, né? que lindo. Então foi algo que aconteceu muito... Bom, tinha que ser. Com certeza, já estava escrito já estava escrito por Deus já. Nesse formato. E nunca foi um problema, pelo fato da família da Fabiana ser uma família tradicionalmente católica, nunca foi um problema o fato de eu e minha família sermos evangélicos. Na verdade, o meu sogro, minha sogra são assim, meus fãs. Pronto. Eu tô mentindo? Se você estiver assistindo aqui, já manda aí, ó. É verdade. Eu tô mentindo? Dá muito trabalho. Mas assim, meu sogro e minha sogra são fantásticos. Meu sogro tem 85 anos, a minha sogra 83, né? 83. Eles são casados há mais de 60 anos. Uau, que referência, né, Fábio? Não tem como Meus pais são casados há 42 anos. Então, assim, meu sogro cuida da minha sogra há mais de 40 anos, desde quando ela teve uma enfermidade. Ela passou a depender 100% de outra pessoa. E meu sogro cuida dela, assim, com um esmero fantástico. Né? Então, são exemplos. Sim, é o que a gente sempre fala. Nós temos bagagem porque nós temos a nossa família. Né? A nossa família como exemplo. Não só meu sogro e minha sogra, que assim, ó, eu acho muito lindo o jeito deles. Eles são apaixonados, eles são um casalzinho apaixonado, tá? Eles viajaram com a gente agora e era assim, era bem bonitinho, era casalzinho apaixonado. De namorados, dois. De namorado, de beijinho e dananã. E os meus pais também são. Meu pai e minha mãe, eles namoram o dia inteiro. Ai, beijinho aqui, na hora que você olha, eles estão de mãos dadas. A galera pra você. Não, é a coisa pra mais nossa, sabe? É demais. E o que eu falo? Às vezes as pessoas falam assim, mas às vezes pode ser dó do seu pai, não é amor. É um amor assim, ó, que eu falo, não tem como não ver Jesus, não ver Deus na vida deles, porque é um amor que transcende, sabe? É um negócio assim lindo. E se a minha mãe fica doente, ele fica mais doente que a minha mãe. Olha só. Se a minha mãe, se sobe a pressão da minha mãe, a dele vai muito mais. Sabe assim? A Júlia, minha cunhada, e a Isabela, nossa sobrinha, estão me zoando aqui. A Isabela falou que eu dou muito trabalho. Assim. Minha sobrinha. Então, assim, é uma família, nossa família, a gente tem essa referência, né? E foi assim que a gente começou a cuidar do nosso relacionamento. Eu sempre trouxe para minha vida a vida dos meus pais. Porque o meu pai, ele novo, ele passou por essa enfermidade da minha mãe ficar 6 meses em coma. Minha mãe foi desenganada pelos médicos, né? Ela teve um AVC, 6 AVCs. Sequenciais. E naquela época, muito tempo atrás, não existia a medicina de hoje, a tecnologia de hoje, né? Então, assim, ela ficou com uma sequela, infelizmente, paralisou o lado direito dela, então ela não fala. Ela se comunica muito bem, ela é muito brava, entendeu? Se comunica muito bem. Já sabem, né? Quem conhece, né? Fabiana. Ouve muito bem, né? E a gente, assim, tipo, carrega isso pra vida. Porque o meu pai, ele mesmo fala, eu não sabia fazer um arroz, eu não sabia cozinhar. Ele tomou conta da casa. Meu pai, ele é um cozinheiro excepcional. Ele cuida da casa. Eu ia falar um negócio, mas vai ter problema com a minha mãe. Vai falar o melhor feijão que eu já comi na vida. Essa mãe vai dar ruim. Os dois melhores. Empata, né? O meu sogro da minha mãe. Então, assim, a gente carrega isso, entendeu? Nós carregamos isso porque, assim, não importa a dificuldade que nós passamos. Não importa. E olha que nós já passamos dificuldades nessa vida, tá? Se a gente for contar, nós vamos ter que fazer 7 lives. Não vai ser um podcast, a gente vai fazer uma série de Netflix. Né? Porque realmente nós temos algumas experiências assim. Deus nos prova bastante. Vamos resumir, né? Conta um assim, Deus você achou que prova. foi o maior desafio assim, que vocês passaram. É o tema. É o tema, né? É o tema. Depois de casado, gente, vocês casaram e quanto tempo depois pra vocês poderem engravidar? E aí, né, vir o primeiro filho? Conta um pouquinho dessa parte, né? Até para as pessoas entenderem um pouquinho do tema. Nós casamos em 2005. Acontece, como a minha família é uma família que tem a questão da hipertensão, né, arterial, arrasta, né? Infelizmente, sim, é arrasta. verdade. Genético. E é genético. E aí, nós casamos,
continuamos ali 1 ano, 2, e aí a minha pressão começou a subir e tudo mais, e fomos ao médico, e o médico falou, olha, eu acho melhor, vocês pretendem ter filhos? Sim, pretendemos. Então, eu acho melhor agora, enquanto a gente consegue trabalhar isso, vocês se prepararem para ter o primeiro filho. Uhum. E foi assim que foi. E foi engraçado porque no começo eu tinha um problema na questão do meu útero, né? Fiz um tratamento e o médico falou, olha, a previsão é que você demore de 6 meses a 1 ano para engravidar. Eu, ok. No primeiro mês eu já estava grávida. Uau! Já estava grávida. E aí foi quando veio, né, o nosso príncipe, que nos ensinou muito nessa vida, e a gente vai contar a partir de agora, que foi o Otávio Rafael. Ele veio, e desde a gestação ele veio nos ensinando. Veio nos ensinando a tudo, né? O Otávio Rafael, ele nasceu de 36 para 37 semanas. Do nada, rompeu a bolsa e ele nasceu, né? Ele tinha quantas semanas? 36 para 37. Tá. Nasceu com 2,580 kg e 47 centímetros. Era um pouquinho loirinho. Quem via a Fabiana achava que ela estava grávida, que ela era grávida de Taubaté. Ela estava muito grande. Eu engordei 22 quilos. Uau! Só que assim, foi tudo muito tranquilo, tudo muito normal. A gestação toda, fizemos todos os exames e nos exames tudo tranquilo. Temos né? todo o acompanhamento. Todo o acompanhamento. Morfológico, todas, né? Todos os exames que são necessários. E aí ele nasceu de 36 para 37 semanas, foi um susto, né? Porque nós não estávamos esperando. E ele veio com logo quando nasceu, ele teve um problema respiratório. Não, foi até engraçado, foi um domingo de manhã, nós estávamos na cama, tinha tido uma noite no pijama, né? Na noite anterior, da minha irmã com as amigas dela. Nós estávamos morando em uma casa que tem no fundo da casa dos meus pais, tem uma casa, e nós estávamos morando, nós tínhamos saído de Londrina e voltado para Apucarana. E aí, eu e a Fabiana na cama, ela ficou até tarde da noite com as meninas, com as amigas da minha irmã nessa noite do pijama. E aí, nós na cama, domingo de manhã, conversando como a gente sempre faz até hoje. De repente, ela... Xixi? Ela... Xixi nada, amor, a minha bolsa que estourou. Foi uma loucura. Eu peguei a camiseta, enfiei nas pernas, a calça eu enfiei na cabeça. Ele não sabia, ele ficou bem louco. Bem louco, assim. Foi muito engraçado. As meninas que estavam com a minha cunhada, teve uma delas que travou e que ficou, e aí a minha cunhada falou assim, meu Deus, o Otávio vai nascer. E ela travada, sabe? Porque foi inesperado. Foi a Júlia e a Isa que foi com a gente no carro, né? Ou foi só a Júlia? Acho que foi só a Júlia. Eu tô lembrando da foto aqui agora do nós saindo do carro. A Júlia que é a nossa guerreira, né? Que vai com a gente para todos os lugares. E a minha cunhada lá de Apucarana. Então, assim, e aí ele nasceu. Nasceu com problema respiratório, foi direto para UTI, foi entubado. E a gente sem entender, né? O que estava acontecendo. Imagina, nosso primeiro filho, entubado, eu não podia ver porque eu tinha acabado de ganhar neném. O Israel acompanhou. Só conseguia ver pelo vidro. Eu estava naquela expectativa de dar o banho no filho, aquela coisa toda, nada. O vidro aqui, lá dentro. Muitas vezes eles fechavam, porque ia fazer algum procedimento eu não conseguia ver. Isso ali no hospital onde ele nasceu, né? Era um hospital específico para mulheres. Nós saímos de Apucarana para ganhar em Londrina. Então era um hospital só para mulheres. E ali, daqui a pouco a gente libera para o quarto. Daqui a pouco nunca vem. De repente entra um médico, 2 médicos, 3 médicos, 4 médicos, 5 médicos e tudo fechado, não tinha outro parto. E eu não conseguia ver nada. Teve uma hora que eu entrei, no que eu entrei, eu vi o Otávio em cima da mesa, e aqueles 5 médicos e mais os enfermeiros ao redor dele. E na hora que eu tô indo perto, já me agarrou e me botou pra fora. Sim. E falou, pai, a gente já fala com você. Não deu 10 minutos, eles falaram, nós estamos solicitando uma ambulância e nós vamos ter que levá-lo pro hospital infantil, já estamos preparando uma unidade neonatal lá na UTI neonatal, porque ele vai ter que ser entubado. Ele tem uma questãozinha no pulmão, ele não tá... E aí foi... E aí eu no quarto, eu perguntei, cadê meu filho?
Meu Deus. Que era o meu filho, né? E a minha família foi toda pra Londrina pra poder acompanhar Claro, e tudo todo mais, mundo, né? todo mundo na recepção da maternidade. E aí todo mundo olhava pra mim com aquela cara e, sabe, assim, até que daí o Israel entrou e me falou o que tinha acontecido, né? E que precisava, que ele estava levando o Otávio pro outro hospital. Meu irmão acompanhou ele, né? E foi junto. E aí já foi aquele caos, né? Meu Deus. 10 dias de internação, né? Na UTI. Na UTI foram 10? Foram 10, né? Foram 10 e mais 5 dias no quarto. E nós sem entender o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. E aí saímos do hospital depois de todo o processo. Foi uma pneumonia, foi uma bronco, aquelas coisas, né? Sim. Diagnóstico precoce ali do médico. Ok, fomos embora com ele. E no decorrer dos meses, como eu sou pedagoga, então eu já conheço a transição, como que a criança vai de mês a mês, eu percebia que ele não estava evoluindo em algumas partes. Tipo, com 3 meses ele já tinha que levantar o tronquinho, levantar a cabecinha, e ele não levantava. Engasgava com muita facilidade, entendeu? Ia dar mamar, engasgava com muita facilidade. E aí a gente começou a ir atrás dos médicos para entender o que estava acontecendo, porque ele era muito molinho, tinha o tônus muito, né, caidinho e tudo, e fomos atrás de uma ajuda, né? Então fomos em um médico, fomos em outro, fizemos vários exames, vários exames. O tempo foi passando, os meses foram, né, chegando, e ele sempre molinho, mas o cognitivo dele era perfeito, ele respondia, né, aos nossos estímulos, né? Aí era só a questão física, motora, que a gente via que ele tinha uma dificuldade, até que nós encontramos uma médica em Londrina, que fez um exame mais aprofundado, e nesse exame ela diagnosticou que existia algum problema muscular. E aí ela nos indicou um médico em Curitiba que conseguiria tirar o diagnóstico completo, né? Então fomos até esse médico, ele já tinha 9 meses. Ela, na verdade, praticamente disse o que era. Ela só falou, olha, eu não posso afirmar, porque não é a minha linha de especialidade. Sim. Mas olhando a história que vocês vêm falando, que a gente vem trabalhando aqui, eu acredito que seja isso. É por isso que eu vou indicar para vocês esse médico. Ele é uma sumidade mundial no assunto da neurologia pediátrica. E se tem alguém que pode dizer se é isso mesmo ou se é outra coisa, e além da coisa, tomara que seja outra coisa, é esse médico. E vai nós tentarmos conseguir agenda com esse médico. Nós tínhamos plano de saúde, ele já não atendia. Mas ele não atendia em plano de saúde. Era sempre, né? Bem específico o atendimento. Nós nos dirigimos para Curitiba, eu, a Fabiana, o Otávio, meu pai e minha mãe. Quando nós chegamos no consultório, parecia que nós havíamos voltado na década de 40. A secretária dele usava o telefone, era aquele disco ainda. É sério, tá? Ele não tinha nada de computador, era tudo datilografado. Uau. O escritório todo de madeira, antigo. O médico, ele deveria ter, naquela época, 119 anos. De medicina. Sério, era bem pré-histórico, tudo. Sabe? Claro, quando ela passou para nós o nome do médico, nós fomos pesquisar, nós já vimos que ele tinha artigos publicados no mundo inteiro, em tudo quanto é tipo de idioma, mas nós realmente... E fomos para a consulta. Na consulta, eu, a Fabiana, o Otávio e minha mãe. Ele olhou para nós, o gelo que estava aquele consultório, né? E o Otavinho, tadinho, ele só tinha pele e osso. Ele todo arrepiadinho, peladinho, parecia um sapinho branquinho. Ele era bem branquinho. Bem branquinho. E aí, ele pegava o braço. Uma questão aqui para vocês. Vamos fazer aqui os exames. E antes disso, nós fizemos, assim, baterias de exames de tudo quanto é jeito. Sim. Exames muito invasivos, inclusive, nós fizemos, assim. Traumáticos para tentar descobrir o que era. Ele falou, nós vamos fazer, então, uma biópsia muscular. Nós vamos abrir um pedacinho da
perna dele, vamos tirar. Eu não sei se eu vou conseguir tirar material suficiente, ele praticamente não tem músculo. Olha só. Eu vou fazer o possível, mas assim, se for o que eu tô achando, o filho de vocês não chega a 1 ano de vida. Uau, meu Deus. Na maior naturalidade. Foi reto, direto, assim, curto e grosso. Com essas palavras. Sim, para 2 pais de primeira viagem e uma avó de primeira viagem. Desesperado. Meu Deus. Ele falou, olha, para fazer esse exame eu cobro tanto. Vocês têm que fazer no hospital tal. Ele ainda falou Sim. tudo. E assim. Depois, se der esse diagnóstico, tem um segundo exame que vai custar mais tanto, que é para nós sabermos tal coisa. Aí a gente pode ir fora conversar? Pode, fica à vontade. Aí ele falou, vocês podem tentar fazer pela Universidade Federal do Paraná. Eles têm uma parceria com um centro de estudo científico, só que até vocês conseguirem a liberação, talvez não dê mais tempo. Desse jeito. Bem tranquilo. Desse jeito ele falou para nós. Aí nós saímos, chamamos meu pai, estava lá fora, conversamos. Bom, o que tem que fazer? Vamos tentar? Ele falou desse jeito, o que a gente pode fazer? Aí nós só voltamos e falamos assim, aceita cheque? Foi desse jeito. Sim, foi desse jeito. Ele falou. Ele ainda falou assim, um cheque para tantos dias. Nossa. E não era um cheque pequeno. Era um cheque gordo. Bem gordo. Aí a minha mãe falou, ô meu filho, minha filha, a gente se mata para fazer pizza, para pagar esse cheque. Porque nós sempre tivemos esse negócio de fazer pizza. Sim. Eu, quando eu era jovem lá, a gente tinha um Monza. A minha mãe, lá, como eu falei, tem muita fábrica de boné. Chegava sexta-feira, eu enchia o porta-mala de pizza e eu ia para a porta das fábricas e vendia pizza. Então, eu falava, pizza não é problema para nós fazer. Vamos fazer pizza e vamos cobrir. É a única forma. Aí, vai preencher o cheque, demos ali para ele, para a parte dele, aí fomos para o hospital. O hospital também, aí o plano de saúde não cobria ele. O plano de saúde não cobriu o hospital. A única coisa que a gente conseguiu fazer no plano de saúde foi o anestesista. O anestesista, né, a gente conseguiu fazer pelo plano. E aí fez a biópsia, aí recebemos a carta por correio, datilografada, com o diagnóstico. Olha, foi feito a biópsia muscular e foi diagnosticado que o filho de vocês possui distrofia muscular congênita. Agora, nós temos que fazer um outro exame que custa mais tantos R$1.000, que é uma fotoquimioluminescência, ou quimiofotoluminescência, não lembro agora qual é a ordem das palavras, para determinar qual é o tipo da distrofia muscular. Demora mais ou menos uns 15 dias para fazer. Só que aí vocês têm que decidir já, porque a amostra era muito pequena, ela não pode ficar guardada há muito tempo. E usar a mesma amostra, pelo menos. Isso, usar a mesma amostra. Eles conseguiram material suficiente. Aí, o que nós fizemos? Aceitou o cheque. Aceito. Aí, fizemos. Aí foi feito. Aí foi quando houve o diagnóstico final. Distrofia muscular congênita com deficiência de merosina. O nome enorme. O que é isso? A merosina é a enzima que dá o tônus muscular, que faz o músculo fazer isso aqui. Ter rigidez. O tônus, como diz na fisioterapia. O organismo dele era autoimune a essa merosina. Ou seja, o organismo identificava a merosina como um corpo estranho e destruía. E ele tinha uma deficiência na produção. O organismo naturalmente destrói a merosina, mas ele destruía muito mais do que o organismo conseguia produzir. Então, por isso, ele não tinha tônus muscular. Ou seja, ele tinha uma distrofia muscular. É uma doença degenerativa. Ou seja, não produz merosina e o organismo vai matando o músculo. Vai matando o que tem. E aí ficou aquele negócio. O médico falando que ele poderia viver no máximo até 1 ano. Outros davam diagnósticos de 2 anos, outros de 10, outros de 18, outros de 5. O que nós decidimos naquele momento? Bom, agora a gente já sabe o que ele tem. É uma doença incurável. Aos olhos da medicina, sem cura. Vamos deixar a vida dele o mais confortável possível dentro de uma realidade de uma vida normal. Nós nunca tratamos ele, e aí nisso entra N questões. Nós optamos por nunca tratá-lo como uma criança com algum tipo de necessidade. Ele era tratado como uma criança
sem nenhuma necessidade especial. Até porque na educação, na criação. A gente não sabia quanto tempo ele ia viver. E a questão neurológica dele era perfeita. Meu Deus. Entendeu? Então, ele assim, falou na idade falou com certa. 6 meses, ele já... Ele escrevia com 5 anos. Com 5 anos. Uau. Entendeu? A cabeça, a gente até brincava, a purunga do seu Otávio, né, era algo espetacular. Ele era muito, conversava com todo mundo sobre qualquer coisa. Apaixonado por Genioso, Jesus. apaixonado. Ai, meu Deus. Aí entra-se nessa parte da história. Uhum. O Otávio, a Tia Lê tá na live. Oi, Tia Lê, beijo. Oi, Tia Lê, beijo. Vou com saudades dele. O Otávio, ele pregava para qualquer pessoa em qualquer lugar. Ele pregava para qualquer pessoa. Durante a vida toda dele, a vida toda com ele, para nós, foi um aprendizado. Né? Eu sempre tive sempre que eu tenho a oportunidade de falar. Quem me ensinou... o meu pai me ensinou a ser homem, mas quem me fez viver o ser homem foi o Otávio. Uau, demais. Foi algo assim... Deus nos deu um anjo, falou, eu vou permitir vocês terem esse anjo na vida de vocês, para vocês terem um gostinho do que eu tenho aqui com todos os anjos que ficam no céu. A Júlia, que é a minha cunhada lá de Apucarana, até colocou aqui, debatia religião. Ele debatia. Sim. Ele debatia. Com 5 anos. Não, desde os 3. Sim. Desde os 3. Ele tinha uma opinião muito formada de tudo. Então, é o que a gente sempre diz. Ele veio para nos ensinar um novo formato de vida. Ele veio para nos mostrar que a vida ela tem que ser diferente, sabe? E ele não tinha medo. Ele debatia, ele falava, ele questionava. Mas por que disso? Não, mas eu quero saber o porquê disso, como se ele tivesse 15, 20 anos. Entendeu? Então, ele é o nosso mentor. Até hoje. Tá? Até hoje, ele é o nosso mentor. Não só nosso, de nós 3, porque o José viveu com ele, compartilhou durante 3 aninhos da vida dele. E o José, assim, para ele foi muito difícil essa partida, né, porque eles eram muito amigos. Eles eram muito unidos. E a nossa família, assim, todo mundo sofreu muito, né, com a despedida dele, a com perda o retorno. de uma criança já é algo absurdo de ser entendido. Uma criança como era o Otávio, então, uma criança que, como a Fabiana falou, uma criança que debatia tudo, que conversava e que convencia as pessoas pela ótica dele. Um poder de argumentação fantástico. Para você ter ideia, quando as pessoas perguntavam para ele, Otávio, qual que é o seu problema? Ele falava, problema? Eu não tenho problema, eu só não ando. Essa era normal. A gente andava com ele, alguém perguntava, menino, qual que é o seu problema? O que você tem? Problema, eu só não ando. Para ele aquilo não era um impeditivo para ele viver e amava viver, né? Ele amava viver. Quando acontecia alguma coisa legal, ele falava assim para nós, como Jesus é bom para nós, né, mãe? Como Jesus é bom, né, pai? Quando o José Guilherme nasceu, como que ele acolheu o José Guilherme, mesmo com as limitações dele, sabe? Então, assim, ele foi um exemplo. Ô, Fábio, como foi pra você ficar grávida de novo? Porque, assim, o meu filho também nasceu prematuro. Ele nasceu de 32 semanas. Ele tinha aquela doença chamada membrana hialina, que envolvia o pulmão e não deixava ele respirar. Então, ele também teve 2 paradas respiratórias, ficou 18 dias na UTI NEL. Gente, não tenho dúvida que também foi o momento mais difícil da minha vida. E depois, toda vez que eu vi uma mulher grávida, me dava um frio na espinha, assim, ó. Dela ter que passar por tudo aquilo que eu tinha passado. E quando a gente saiu do hospital, depois de 18 dias, o Luiz estava bem e eu estava doente, porque, gente, eu vi muitas crianças irem. É horrível o ambiente de uma neonatal. Eu acho que só quem viveu sabe o tão traumático que é, porque como assim você chega barriguda pra sair com o neném, com tudo preparado, você vai pra sua casa sem o neném, e aí aquela espera, o médico ele não faz nenhuma acolhimento, né, pra poder te dar a notícia. Comigo não foi diferente. Eu lembro que a doutora, com 3 dias do Luiz Felipe nascido, ela virou
e me ligou e falou assim, porque eu tinha feito cesariana, gente, eu tinha laqueado ainda. Eu já era meu segundo filho, então eu laqueei. E eu recebi alta e fui pra casa. E a minha mãe que foi acompanhar o meu neném, porque era em outra cidade que eu tinha vaga na UTI, né? E aí a médica me ligou com 3 dias e falou assim, olha mãe, eu já fiz de tudo que eu podia fazer pelo seu filho. Então você vem, porque eu não sei quanto tempo mais ele vai resistir com essas palavras. Eu lá, operada, totalmente debilitada, só peguei um carro e fui. E aí, cheguei lá, ela foi fazer o outro procedimento, que era o último que ela tinha pra poder fazer, que era fazer aquele tratamento de mamãe canguru com o bebê e tal. Então, fiz aquele procedimento e depois de 3 dias o Luiz Felipe começou a reagir. Então, assim, eu sei o que é passar pelo menos por essa fase. E de depois, o medo que tinha, né? Era uma engasgada, eu já tava em pânico. Luiz Felipe dava um resfriado, eu tava em pânico. Luiz Felipe dava... Porque tudo eu tinha muito medo. Muito medo. Como foi pra você passar pelo processo de depois engravidar de novo? Então, esse processo é assim, né? É o que a gente fala. Às vezes a gente fala, não sei o quê. Gente, é Deus. Tudo é Ele, né? Tudo é permissão dele. Eu engravidei tomando o remédio. Nossa. E eu descobri que eu estava grávida do José com 12 para 13 semanas. Ou seja, de 3 meses. E foi, assim, um baque muito grande. Quem me obrigou a fazer o teste foi a tia Lê, que tá aqui no coisa, que ela falou assim, você tá grávida? Eu falava assim, gastrite, coisa nenhuma. Eu falava, não, é gastrite. Como que eu tô grávida? Eu tomando remédio, né? Tendo o ciclo menstrual normal. Não, vai agora fazer. E eu fui, né? Falei, vamos lá fazer o exame pra ver se a tia Lê para, né? E eu fui. E eu sempre brinco que eu e o Israel, nós abrimos o exame dentro do carro. E a gente nunca viu um positivo tão grande na nossa vida. Parece que ele estava escrito assim, ó, positivo, bem grande. E aí o meu mundo caiu. E o mundo dele também caiu. Sim. Porque tem um detalhe na patologia do Otávio. A distrofia muscular congênita com deficiência de merosina só dá em meninos. Ou seja, o irmão do Otávio tinha mais de 90% de chance de ter o mesmo diagnóstico. Nossa, a gente descobriu que estava grávido. E agora? E se for um menino? E o que acontece? A minha mãe, ela teve 6 homens, né? 6. Porque daí 2 acabou perdendo, mas ela teve 6 homens para depois eu nascer. Então, assim, pela genética, a minha chance de ter meninos, né? Era grande. Era grande. Aí eu coloquei na cabeça, bom, estou grávida, é uma menina. Sabe quando você bota na cabeça? É uma menina. Ficamos com isso. É uma menina. É uma menina. Deus não vai fazer isso com a gente. A frase era essa. Deus não vai nos dar um menino. Ele sabe o quanto nós sofremos, com todo o tratamento, com tudo do outro. Ele não vai nos permitir ter um outro. Já que Deus nos permitiu que você ficasse grávida mesmo se cuidando, ele vai nos dar uma menina. E aí eu comecei a ver coisas de menina. Escolhemos um nome. Escolhemos nome? De menina e tudo. Tá, detalhe. Como eu estava grávida de 12 para 13 semanas. Oi, José, agora você está sabendo de tudo, hein? Como eu estava grávida de 12 para 13 semanas, a primeira ultrassom a gente já ia descobrir o sexo, né? 15 dias depois. E aí o médico falou, então vamos fazer ultrassom e tudo mais, e nós fomos fazer ultrassom. E eu e o Israel na cabeça. É menina, é menina, é menina. Acontece que quando o médico colocou o negócio da ultrassom, ele viu e falou assim, é menino. Eu vi antes do médico. Ele viu antes do médico. Antes do médico posicionar, é menino. Também não tinha como não ver aquele negócio. Aí ele falou que ele está aqui. Não, filho. E aí veio, né? É menino. Aí mais uma vez. Meu Deus. Nós saímos do consultório, lá em Londrina, consultório médico, e foi o ultrassom que descobriu o sexo do Otávio. Nós fomos no mesmo lugar que para ver do José Guilherme. E a E agora? E aí Deus veio, o Espírito Santo veio e nos acalmou assim de uma forma tão sensacional, Renata, que eu não tenho explicação para te falar. A gente sentiu aquele abraço, aquele conforto, dizendo assim, ei, é comigo. Calma. É comigo. Foi eu que permiti. Vocês estão falando comigo, gente. Vocês estão achando que não é com vocês o negócio, é comigo. E a gente descansou.
e nós descansamos e curtimos ali a gestação. A Eu gravidez. fiquei um pouco ruim, Aham. eu tive um problema, chama hiperemese gravídica, que é quando o organismo não consegue expulsar o feto, ele expulsa a alimentação e você acaba perdendo muitos quilos e tudo mais no início da gravidez. Tanto que o José Guilherme nasceu praticamente o dobro do Otávio em tamanho e peso, e ela não engravidou metade, ela não engordou metade do que engordou da gravidez do Otávio. E aí nós descansamos no Senhor e acreditamos que sim, era com ele, não era conosco. E assim foi. José nasceu, um príncipe, né, enorme, Cabeludo. 52 centímetros e quase 4 quilos. Uau, era um bebezão, ele nem nasceu Bebezão bebezinho. da estrela. Cabeludo, que o cabelo dele era arrepiado, que eu Bem lavava e lisinho, não abaixava o cabelo dele. O cabelo ficava sempre... Aí o médico, que já conhecia, que era o pediatra do Otávio, já conhecia a doença, ele fez toda a preparação para levar o José para a UTI, para fazer todos os primeiros passos dos exames. Ele não tinha necessidade de ir para a UTI, mas pelo fato do irmão, falou, não, já vamos por precaução. Sim. Aí, de novo, eu não consegui dar o banho. Eu tenho essa frustração da vida. Eu vejo meus amigos acompanhando o parto. E dando... Os filhos dele causaram mesmo e ele não causaram. E aí foi assim. Aí ele foi um detalhe do parto de senhor José Guilherme, que a Fabiana, os dois foram cesárea. Só que o José Guilherme, a anestesia não pegou. E ela fez o parto sentindo dor. Meu Deus! Na roça. Quase na roça. Na raça. Todo o processo de corte. A história é meio longa, então não mas todo o processo de corte. As nossas histórias se não é pra causar, a gente nem lembra. Eu até brinco com ela. Que daí o José Guilherme se embolou tudo aqui dentro para sair, depois que cortou. Então ela é um pouco... A configuração interna dela é um pouco diferente. Né? Os rins são no lugar do pulmão, o pulmão é no lugar do baço, o coração fica onde fica o pulmão. É meio mudado. Isso é para outro podcast. Mas foi um caos, assim, mas ele nasceu saudável. Tá? Saudável. Foram feitos os exames, os médicos acompanharam ainda durante 1 ano, fazendo todos os exames. Depois, com 2 anos, também fizemos mais uma vez. E, para a glória do Senhor, ele veio sem nada. Ele tinha quase 90% de chance de ter a mesma doença. E ele veio sem nada. E nós entendemos o propósito. Né? Depois de 3 anos, o Otávio se recolheu para as mansões e ele ficou com a gente. Fábio, durante o período que vocês conviveram com o Otávio, assim... Ele ficava doentinho, ele precisava muito de hospital, era uma criança que realmente tinha algumas necessidades nesse sentido? Isso, inclusive, é um ponto bem interessante. Vou deixar a Fabiana falar, porque realmente ele frequentava muito o hospital, né? Sim, ele frequentou muito, ele tinha facilidade de ter pneumonia muito rápido. Então, se de manhã ele tossia 3 vezes já com catarrinho, à noite podia ter certeza que já tinha uma pneumonia. Ele teve derrame pleural. Nos 2 pulmões, e um pulmão só tinha 25% de funcionalidade. Mas ele sempre era muito pra frente. E é isso animado. Que eu te falei. Ele sempre ensinava alguma coisa pra gente. E a última internação dele, a última internação, ele olhou, foi lá em Apucarana. Ele olhou pra mim e pro pai dele e falou: papai, mamãe, eu não entro mais aqui. Eu nunca mais entro no hospital. Ele quase no partiu nessa última internação. Nós tivemos que mudar ele de hospital. Ele foi de UTI móvel da nossa cidade para a cidade vizinha. Talvez tinha que transferir para Curitiba. E aí, quando ele saiu, ele olhou para nós e falou: papai e mamãe, eu não entro mais no hospital. Eu não fico mais internado. E ele não ficou. E assim, como ele tinha muito essa conexão com Jesus... hoje a gente vê o quanto Jesus ministrou na vida dele, só ele. Tá? Inclusive a partida dele. Ele sabia pra ele poder preparar vocês. Ele sabia que ele ia partir. Sabia. Na semana que ele faleceu, aconteceram vários episódios que nós só ficamos sabendo depois. Só ficamos sabendo depois. Bom, lá em 2013, depois de reviravoltas da vida, eu olho pra Fabiana e falo: vamos embora. Vamos. Aonde? Olha, tem o nosso amigo lá em Florianópolis, o Daniel e a Dagmar. Eles sempre falam pra nós ir pra lá. Vamos
Vamos ligar para eles, Lá vamos tem passar um um final de hospital semana. bom. Lá tem um hospital bom, lá tem um tratamento assim. Vamos Aham. ligar pro Daniel e pra Dagmar e ver como que é o negócio de trabalho lá e não sei o quê. Liguei pro Daniel e falou, olha, é assim. Só que se vocês quiserem vir para cá, era outubro de 2013, e vocês precisam vir agora. Porque a partir de novembro começa as locações de temporada, vocês não vão conseguir casa. Nossa, é verdade. Falamos com nossos pais, os meus pais, falaram, nós precisamos que vocês fiquem com o José Guilherme e o Otávio por uma semana. Quando vocês vão? Pra Florianópolis. Fazer o quê? Vamos ver uns negócios. Tá bom. Viemos. Bom, nós saímos daqui naquela semana. Eu já empregado, a Fabiana encaminhada. Voltamos, não tínhamos casa para morar. Nós voltamos para lá e falamos assim, nós estamos indo embora para Florianópolis. A família. Vocês estão malucos? Vocês dois? Com duas crianças. O Otávio, que precisa de cuidado. Aqui tem todo mundo para cuidar. O Otávio movimentava a família inteira. Sim. Do meu lado, do lado da Fabiana. O Otávio movimentava todo mundo. Ele falou, não, a gente precisa de um negócio. A gente está com isso no coração, a gente precisa de um momento nosso com os meninos. E papapá. Uma questão nossa do casamento também, a gente precisava dar um ar. Precisava né? entrosar. Por mais que a gente sempre Muito parceiro. sempre muito parceiro, mas algumas coisas acabam Imagina escapando. com tudo isso, Escapando. gente, esse turbilhão de E coisas. aí, a casa que nós moramos durante 8 meses, 10 meses. Durante 10 meses, nós conhecemos na hora que o caminhão parou na frente. Foi o Daniel, esse amigo nosso, eu esqueci de cidade que ele está agora, se eu não me engano, em São Joaquim. Ele é pastor da Assembleia de Deus em São Joaquim. Pastor presidente lá na Assembleia de Deus em São Joaquim, na Serra. E nós conhecemos eles lá em Apucarana. Uma história muito legal. O Daniel e a Dagmar nos ajudaram demais aqui. Demais nos nossos primeiros anos aqui em Florianópolis. Não tinha casa. Ele falou, posso arrumado? Pode. Ele que alugou a casa. Nós conhecemos a casa com o caminhão parado na frente para entrar com a mudança. Uma casinha. Aqui é casinha, tudo é casinha aqui, né? Casinha, meu Deus do céu, lá no Trevo da Seta, na costeira, indo para o aeroporto, indo para Carianos ali, e viemos, meu pai pegou um caminhão de um irmão da igreja lá, que trabalhava com móveis, colocamos a nossa mudança dentro, mais um carro, e viemos, o nosso carro tinha fundido o motor 2 semanas antes da mudança para cá, ficou meu carro lá, aí viemos para cá e tudo mais, mudamos, começamos a nos organizar, começamos a ir na igreja ali, 6 meses depois. 6 meses. 6 meses. Dia 31 de março de 2014. Ou seja, esse ano fazem 10 anos. 19 dias depois do aniversário meu, 18 dias depois do aniversário meu e do José Guilherme, que fazemos aniversário juntos. Sim. Uma segunda-feira pela manhã, saímos nós 4 de casa. Deixamos o Otávio, o José Guilherme na creche, que a Fabiana era diretora, e fomos para um exame de rotina do Joana de Guzmão, hospital infantil, Nós com o Otávio. iniciando uma a triagem, a triagem genética. Para descobrir por que ele tinha aquela patologia. Fomos, normal, fizemos os exames, fizemos a consulta. A Fabiana voltou para a creche. Ele faltou na escola aquele dia e foi para a creche com a Fabiana à tarde. Eu voltei para o meu emprego. Algumas horas depois, uma funcionária da creche, do CEMEI, no caso, liga para mim lá no serviço e fala: ô Israel, tem como você ir para o hospital universitário? O Otávio passou mal e nós estamos indo para lá. E aí eu fui, é longe, a empresa que eu trabalhava era em Coqueiros, até o hospital universitário. Você não estava em Coqueiros, estava nos ingleses, lembra? Atendendo um cliente. Não, cheiro, eu estava em Coqueiros. Eu estava me preparando para ir para os ingleses. Estava me preparando para ir para os ingleses. Eu peguei o carro e quando eu estava no caminho, o Santos falou para mim assim: não vai ver seu filho. Não precisa nem correr, meu Deus. Você não vai ver seu filho. A última vez que você viu seu filho com vida foi de manhã. Quando eu cheguei, a Fabiana estava chorando, estava na emergência médica. Eles pararam o carro na rua,
porque eu não tava conseguindo, até conseguir ambulância. Eu saí correndo com ele no Porque colo. ele estava na mesa dela, deu um grito, e foi o momento que ele teve a parada cardíaca, a primeira, e isso seguiu no colo dela, dentro do carro, enfim. E quando eu cheguei lá, pouquinhos minutos depois, acho que não deu 5 minutos depois que eu cheguei, a médica saiu da emergência e disse, olha, nós tentamos de tudo, mas o filho de vocês não resistiu. Na naturalidade da profissão, Sim. a gente não pode culpar nem nada. Não, Mas se ela estava fosse, bem abatida, estava abatida, também, né? lógico, Desespero. Eu pedi para ver, ela não queria deixar. Eu pedi de novo, ela não queria deixar. Eu insisti mais uma vez, ela autorizou. Quando eu entrei, eles estavam acabando de tirar o tubo, que eles estavam tentando entubar ele para fazer voltar a respiração. Ele ainda estava com os olhinhos abertos. E eu nunca vou esquecer da cena, porque o Otávio sempre teve muita vida no olho. O olho dele era expressivo. E aí aqueles olhinhos lindos tava apático. E eu fechei os olhos dele. Quando eu passei a mão, eu fechei os olhos dele. E essa é uma parte muito pessoal para mim, além do luto. Fazia 5 anos, mais ou menos. Como eu falei brincando no começo, eu sou pentecostal. Nasci no fogo, batizado na graça. Fazia 5 anos que eu não falava em línguas estranhas e que eu não falava em mistério. Uau! E quando eu fechei os olhos do meu filho, e eu fiz o primeiro... Meu Deus, por quê? Eu fui tomado em línguas estranhas no leito de morte, aqui no hospital, com um monte de médico em volta. E eu fui renovado no Espírito Santo, com o meu filho em cima da maca. E esse é um dos motivos que a gente falou que foi um luto que gera vida. A minha vida espiritual foi reacendida naquele momento. E por alguns minutos eu fiquei ali falando em mistério com Deus. E aí toda aquela consternação em torno daquilo, os médicos me olhando. Quando eu levantei, eu ainda preguei. Não tem como, né? Se tentar tomar de eu ainda preguei e tudo mais. E a médica daí foi tomada por lágrimas. A médica, aí os enfermeiros, nos abraçou, enfim, e tudo mais, ficou bem. Nós saímos dali, eu liguei para minha mãe, liguei pro Daniel e para Dagmar, liguei para o meu patrão na época, o Samuel e a esposa Jaqueline. Passou pouquinhos minutos, o pastor Josué Cipriano, que era o pastor da Assembleia de Deus, o pastor da Assembleia de Deus em Florianópolis, me ligou, e aí já começou o movimento. Na hora, eu e a Fabiana tivemos que tomar uma decisão, que foi aonde nós vamos sepultá-lo. A princípio, nós pensamos em sepultá-lo aqui. Sim. Mas só tínhamos nós 4 aqui. Se a gente sepultar ele aqui, nós vamos ficar amarrados nisso e a gente precisa viver. Seguir. E aí decidimos ir para Apucarana e aí levar para lá e começou todo o trâmite para isso, que é uma burocracia. Gente, o pai, a mãe está em luto, não consegue fazer nada. E é uma burocracia que você precisa lidar. Resolver. Né? Para conseguir fazer um traslado de um corpo. Ninguém pode resolver. E foi... É um contrassenso dizer, mas o velório do Otávio, lá em Apucarana, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Meu Deus. Uma das coisas mais lindas. Ele era muito... Tinha mais de no culto fúnebre, tinha mais de 2.000 pessoas na capela mortuária. Quando o Otávio nasceu, quando o José Guilherme nasceu, eu fiz 2 coisas para os dois. Foi cantar uma canção que eu carrego para a minha vida. Eu canto ela desde que eu tenho, acho que 5 anos de idade, que é uma música de um cantor assembleano muito conhecido, Vitorino Silva. Uma música que fala... o nome da música é Meu Tributo. E a música, ela diz basicamente que a Deus seja a glória. Em qualquer circunstância, exatamente como aconteceu com Jó. A Deus seja a glória. E eu tirei força da onde eu não tinha, junto com o meu pai, sempre tocou violão para eu cantar, e a minha irmã junto comigo naquele momento me dando um suporte, e eu cantei no leito de morte ali no meu filho, nosso filho no caixão, e eu cantei essa canção da mesma forma que Deus me entregou. Eu agradeci a Deus pela vida do Otávio e também do José Guilherme, e eu fiz aquilo na hora que
o Otávio estava partindo. Uhum. Né? E muita gente. A minha irmã, junto com as minhas primas, organizaram balões brancos que soltaram quando ele foi realmente sepultado. E aí começaram os testemunhos do período de morte dele. Quando nós chegamos em casa, no final do dia, só eu, a Fabiana e o Otávio, e o José Guilherme, porque o Otávio ficou no necrotério do hospital infantil, uma das funcionárias da creche da Fabiana caiu de joelhos no chão, pedindo perdão para Deus e se reconciliando com o Senhor, porque aí essa parte você tem a expertise para contar. Ó, eu tô chorando porque, gente, não tem como, né? Eu tinha feito uma força em casa, mas é difícil, né? O que acontece? Como eu disse, o Otávio ele sempre foi muito expressivo. Uhum. Então, ele gostava muito dessa minha funcionária e ela era desviada. Uhum. E aí, teve um dia, que aí nós ficamos sabendo só Na depois, semana. né? Na semana. Ele falou assim, você leva... Eu não vou falar os nomes aqui, naquele dia tá? que você deixou ele sozinho, que quando você chegou em Isso. casa, você tinha certeza que Deus estava com ele. Foram vários pontos. Nesse dia eu deixei ele em casa sozinho e ela trabalhava só à tarde, ela ficou cuidando dele pra mim, que ela morava de frente, né? Uhum. E aí ela nos contou que no momento que ela foi lá pra ver se ele estava bem, que ele estava jogando videogame, ele pegou e pediu pra ela sentar no sofá. E aí ela sentou. E aí ela perguntou... A Eliane do André, lá do sítio, tá na live também. Ah, um beijo, Eliane. Ainda tô esperando meu entreveiro, tá? E aí ela nos contou que ele falou assim, você tem levado a sua filha para a igreja? Uhum. E aí ela pegou e falou, ai, Otávio, então, a tia não consegue ir, não sei o quê. Ele falou assim, mas você sabia que Jesus vai voltar? E ela precisa conhecer a Jesus? E você também tem que voltar para a igreja. E aí ela, tá, Otávio, tá bom, a tia vai. Aí ele pegou e falou, você me promete que você vai voltar para Jesus? E aí ela nos contou em choro que ela falou assim, não faz pergunta difícil para mim. E aí ele pediu para ela, me promete que você vai voltar para Jesus. E quando ela recebeu, né, a notícia que ele tinha falecido, a primeira coisa que ela fez foi voltar para os caminhos de Jesus. Então, assim, isso para nós não tem nem explicação, né? E fora as outras coisas que ele fez. Aconteceram duas coisas na semana que ele... semana anterior. Primeiro que tinha uma menina na escola, que entrou na escola que ele estava estudando numa escolinha pública ali na Costeira, chama Adotiva Liberato. É uma escola modelo em acessibilidade. Uhum. Florianópolis era bem pertinho da nossa casa, e aí nós colocamos ele para estudar lá. Nós tivemos que entrar na justiça aqui em Santa Catarina para poder colocar ele na escola. O corte etário, ele já lia e escrevia. E ele tinha 5 anos. Uhum. O corte etário estava jogando ele de volta pro pré. Ah. E a gente entrou e conseguiu mandado de segurança para ele entrar no primeiro ano. Uhum. Né? Então imagina uma criança de 5 anos no primeiro aninho. E entrou uma menina na escola que ela era totalmente fechada para conexões. Uhum. Para conversar com os alunos, para interagir com os professores, com os amiguinhos. Todos os intervalos ela ficava dentro de uma casinha que tinha... De boneca. Uma casinha de boneca que tinha no pátio, onde tinha os brinquedos das crianças. E o Otávio sempre... Eu chegava com o Otávio de cadeira de rodas na escola, era uma festa. A molecada, os professores, os zeladores da escola, todo mundo vinha e abraçava e gritava e brincava. E ele adorava uma festa, adorava uma bagunça. Né? E aquela menina ninguém conseguia ter acesso. Um dia ele pediu para a professora colocar ele lá do lado da janelinha da casinha que ela ficava todo recreio. E a professora, ela não conversa com ninguém, vai ficar seu... Tia, me coloca lá. Tia, me coloca lá. E a tia foi lá e colocou ele. E aí, eles nos contando depois, quando nós na cadeira de rodas do Otávio, nós doamos para a escola. Sim. Né? E aí eles contaram essa história e mais uma para nós quando nós estivemos lá. Ele começou a bater muita dificuldade que ele tinha, a bater na lateral da casinha e chamar o menina. Menina, vem aqui brincar comigo. Uhum. E a menininha disse,
vem aqui brincar comigo, eu sou o Otávio, como é seu nome? Aí a menina já falou o nome. E aí todo mundo assim, ela falou o nome. De repente ela abriu a janelinha e começou a responder ele. De repente ela saiu. De repente ela estava com ele brincando, pegando a cadeira de rodas dele, e a menina se destravou. A menina em tudo. E uma outra questão foi na sexta-feira anterior à segunda-feira que ele faleceu, que daí ele não foi na escola, né, porque nós tínhamos médico, consequentemente ele não foi mais. Uma professora dele, ele estava ajudando a professora, sentadinho do lado da mesa, e disse que a professora estava, isso foi a própria professora que nos contou. Foram muitos testemunhos. Muitos. E ela estava triste, e ele, professora, por que você está triste? E ela caiu na besteira de falar assim, a professora está triste, porque sim. E uma resposta rasa nunca era o suficiente para ele. Não era o suficiente para ele. Ela pegou e ele, não tem dessa de porque sim. Por que você está triste? Começou a insistir, e ela contou. Otávio, a professora está triste porque esse é um final de semana muito especial, deveria ser, mas a família da prof está brigada, ninguém fala com ninguém. E a prof está triste, porque é uma data especial, a gente teria que estar todo mundo junto para comemorar, mas ninguém vai se encontrar, tá todo mundo meio brigado. É coisa de adulto, Otávio. E não sei o que. Aí ele pegou, ouviu ela, falou assim, é complicado essas coisas de adulto mesmo. Mas eu posso fazer uma coisa? Ela, o quê? Eu posso orar por você? Ela, pode, Otávio. Imagina. Aí ele, tá bom. Mas vem aqui no meu pertinho. Quando ele via alguém perto dele, ele fala assim, vem aqui no meu pertinho. Vem aqui no meu pertinho e abaixa a cabeça. Eu quero colocar a mão na sua cabeça para eu orar. Ele não fazia isso. Então ele tinha que apoiar em alguma coisa. Ela abaixou aqui e ele colocou a mãozinha na cabeça dela. E ele orou mais ou menos assim. Oi, Jesus, tudo bem? Aqui é o Otávio. Sabe o Otávio? Aquele menininho da cadeira de roda, filho do Willi e da Fabiana? Então, eu tô aqui com a minha professora e eu gosto muito dela. Eu queria te pedir uma coisa. Ela tá com um problema na família e E ele usou uma palavra. Dá discernimento para ela. Imagina, entrar gente. em contato com a família. E que eles se perdoem. Que eles voltem a conversar. Porque ela vai ficar muito feliz. E se ela ficar muito feliz, eu também vou ficar muito feliz. Obrigado, Jesus. Claro que a professora levantou da oração. Chorando, né? Em prantos. Beijou ele, abraçou ele. Saiu dali, ligou para todo mundo da família. Falou assim, gente, acabou de acontecer isso. Pelo amor de Deus. Resumo desta história. No final de semana, todo mundo se reuniu, se perdoou e papapá. A professora chegou na segunda-feira apavorada para encontrar o Otávio, para contar o Otávio o que tinha acontecido. E poucas horas depois, chegou na escola a notícia que ele tinha partido com o Senhor. Meu Deus. Então, assim, o Otávio, até o último dia de vida, Deus usou ele para ensinar a gente, ensinar um monte. O ministério que eu exerci, que nós exercemos durante 7 anos na Assembleia de Deus, foi fruto de coisas que Deus me mostrou através da vida do Otávio. Eu trabalhava com automação residencial na época, estava muitas casas, muita gente com muito poder aquisitivo e tudo mais. Deixava as casas inteligentes, tudo mais, quando era difícil de fazer. Hoje em dia é fácil. Hoje, a Alexa e os módulos, está muito fácil fazer automação. Naquela época não era difícil e caro. Era só quem tinha muita grana que fazia. Paizão. Tudo bem? Meu pai, gente, vocês vão conhecer meu pai. Vocês vão conhecer meu pai dia 30. Vou falar uma coisa, tá? Eu acompanho o senhor nas redes sociais, hein? Eu vi vocês na Europa, hein? Pastor Nelinho é legal. O Pastor Nelinho toca um violão e canta. Ai, que ideia. E aí, eu tava um dia lá nos ingleses fazendo a automação de um hotel de luxo lá. E o hotel cheio de gente, né? Cheio de peão trabalhando, não sei o quê. E eu sou chorão. Me deu vontade de chorar e eu comecei a ficar emocionado para chorar. E, né? Fazia poucos meses que o Otávio tinha falecido e eu com muita dor no coração, aquela coisa. Eu vou sair daqui porque esses caras não me ver chorando também, né? Aí eu saí, dei a volta no hotel e sentei na praia. Lá nos ingleses. Sentei na praia e comecei a chorar e orar. E pedir para Deus. Por que o Senhor levou meu filho? Uhum. Ele tinha
ele tinha uma vida limitada, estava ficando muito difícil para ele sentar, respirar e tudo mais. Ele não tinha sustentação mais na coluna, porque não tinha músculo. A coluna dele era um S. Literalmente a coluninha dele era um S. Era filho. Sim. Era o amor da nossa vida, exatamente como o José Guilherme. E eu orando e chorando ali, e aconteceu, eu tive ali uma das mais lindas experiências que eu já tive com Deus. Eu ali chorando, literalmente, o tempo parou, o mar parou, o vento parou, os pássaros congelaram e todas as pessoas sumiram da praia. E a praia estava cheia. De repente só estava eu na praia. E eu senti o universo sentado do meu lado. Deus sentou do meu lado. A sensação que eu tinha é que o universo inteiro sentou do meu lado e passou a mão no meu ombro. Deus começou a ter uma conversa muito séria comigo. Muito séria mesmo. E entre os meus questionamentos e o que Deus estava me falando, Deus falou, você está me perguntando por que eu levei o seu filho? Por que eu recolhi o seu filho? Uma que ele não era seu, uma que ele era... Ele estava emprestado. Mas eu vou te fazer uma pergunta. E se você responder essa pergunta, quem sabe eu te respondo a tua. E Deus falou assim para mim, você está me perguntando por que eu levei o seu filho? Por que eu recolhi o seu filho? Eu vou te perguntar então, por que eu te entreguei o meu? Uau! Meu Deus. Que forte. Eu nunca mais questionei. Eu nunca mais questionei. E finalizando isso, Deus falou para mim, e isso ele falou para a Fabiana também, uma outra forma, das experiências dela. Deus falou assim, olha, eu te dei o Otávio, vocês aprenderam, e eu te recolhi um filho, porque milhares vão te chamar de pai. E nós tivemos essa experiência. Nós lideramos mais de 3.000 adolescentes durante 7 anos. E nós tivemos o prazer, né, Fá? Ser chamado de pai e mãe. Somos chamados de pai até e mãe hoje. Até hoje. E vai até ser para sempre, né? Até hoje. Querendo ou não, eu tenho um carinho especial e gigante pelos meus primeiros discipuladores, pelos primeiros que pagaram o preço em oração, em jejum, para que a gente pudesse realmente ter uma vida com Cristo. E eles vão ser para sempre os nossos pais espirituais. E se vocês tiveram, né, essa oportunidade de realmente viver essa fase, eles vão ser para sempre pais espirituais. Inclusive um filho espiritual nosso acabou, verdade, vai até ganhar um neto. Nós temos um filho espiritual que é recém-casado e agora ele e a Letícia estão esperando que coisa mais linda. Mas assim, nós tivemos muitas experiências lindas. E essa frase foi até engraçada que nós dois estávamos ali. Ai, qual frase? E veio essa frase para nós, né? A luta que se tornou luto e o luto gerou vida. E é realmente no nosso leito, no nosso luto, nós ali quebrantados, Deus nos usou para cuidar de muitos adolescentes, líderes, pais de adolescentes, né? E foi o nosso momento de nos fortalecer. Então é por isso que a gente usou e eu acho que tem tudo a ver com a nossa história. E como casal, assim, porque individualmente falando, não tem como a gente se colocar no lugar de nenhum de vocês, nem de pai, nem de mãe. Eu passei pela experiência só ali do hospital e eu vou falar pra vocês, assim, não tem como ninguém se colocar no nosso lugar e ter ideia do que a gente realmente passa quando um filho que é nosso pode ser levado, você não pode fazer nada, porque é um sentimento de impotência total que não tem como descrever. E para vocês depois, né, realmente, Deus recolheu o Otávio, agora não tem mais. Como que foi para vocês, casal, ter que lidar com o luto do José Guilherme, porque ele era um bebê? Sim. Ainda. Que já sabia, porque vivia com o irmão e eles eram muito amigos e parceiros, né? E vocês, entre vocês, porque a dor, ela é tão gigante que vai
vai consumindo toda a nossa alegria. E como tem um casamento sem alegria? Então, assim, como que foi pra vocês esse processo? Renata, eu nunca esqueço de quando nós estávamos nos organizando, né, para ir para Carana, para sepultar o nosso filho, que eu e o Israel, nós entramos no quarto, quebrantados, eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali, naquele momento. E nós dobramos o joelho na nossa cama e nós fizemos um juramento. Nós fizemos um juramento muito forte. A nossa casa, ela estava socada de gente, porque daí todo mundo veio. A gente morava numa vilinha, assim. Era uma servidão e o pessoal tinha 12 casas, né? 12 e casas. Aí foi colocado era quase um condomínio fechado. E todo mundo se conhecia. Tava todo mundo dentro de casa, né? Na nossa casa, e nós nos retiramos pra gente entender ali, assimilar aquele momento, e foi o nosso momento de um juramento nosso. E a partir daquele momento a gente ia cuidar um do outro muito mais do que nós já nos cuidávamos, porque a gente sempre foi muito parceiro, entendeu? Que nós cuidaríamos do José Guilherme de uma maneira singular, diferente, mostrando para ele as realidades da vida, mas sempre com muito amor, com muito carinho, e que o nosso casamento seria um casamento para poder ajudar outras pessoas também. Essa foi fora o nosso particular, foi um dos juramentos que nós fizemos, né? E que nós viríamos a vida de uma nova forma. Porque a partir dali a gente entendeu que a vida ela é um sopro, né? E a gente tem que parar de se preocupar com coisas pequenas, com picuinhas, com fofocas, e cuidar da gente, de quem a gente ama, de quem a gente quer bem, porque a gente não sabe até quando. Nós, na segunda-feira de manhã, saímos em 4 e na segunda-feira à noite retornamos em 3, né? E aí, partindo daí, a gente foi. Não foi fácil. Não é. Não é Tem fácil. dia que nós não conseguimos falar, até hoje. Como eu falei, vamos fazer esse ano, 31, fazem 10 anos que o Otávio se foi. Tem épocas que não é fácil falar. Tem dias que eu tô no meu escritório trabalhando, de repente eu lembro de alguma coisa que ele falava, de algum jeitinho que ele fazia. Nós usamos no dia a dia muitas coisinhas. Esse vem aqui no meu pertinho. Às vezes ele fazia com o dedinho, ele queria que alguém sentasse, ele só fazia assim com o dedinho. Ele sempre foi muito intenso, muito vivo. Então marcou muito. Então, assim, tem dia que eu tô ali e de repente bate a saudade de um jeito. Nós lembramos dele todos os dias nesses 10 anos. Não tem um dia que nós não lembramos do Otávio. Não tem um dia. Mas tem dia que a saudade aperta e eu literalmente caio em lágrimas, da mesma forma que a Fabiana. Tem vezes que nós começamos a falar e falamos, não, vamos parar de falar, porque a gente está no momento que a gente não pode chorar. A gente tem que parar. Tem dia que eu falo como eu estou aqui, bem tranquilo. Se fosse dependendo de um dia que eu tivesse um pouco mais emocionalmente abalado, eu também estaria me debulhando em lágrimas. Mas, mesmo depois de 10 anos, o luto de um filho não diminui. Ele não é esquecido. É assim. Você aprende a conviver, você aprende a viver. Aprende a conviver. Né, a viver. Nós ficamos por muito tempo. Foi engraçado que ele amava fazer compras, né, no mercado. E nós ficamos muito tempo sem conseguir fazer compras. Teve um dia que a gente entrou para fazer compra, começamos e paramos, porque a gente não conseguiu. Lugares que ele amava ir, então a gente demorou muito tempo. Lanches que ele gostava. Tem um lugar que até hoje, para nós passarmos, é complicado. Que é o túnel que separa o centro da região sul de Florianópolis. Todos os dias que nós passávamos ali, ele brincava com o irmãozinho dele, com o José Guilherme, de fazer assim, túnel! E eles tentavam ficar falando túnel até o outro lado do túnel. E nós lembramos exatamente da segunda-feira, quando ele faleceu. Nós estávamos voltando do centro, que ele falou um túnel bem fraquinho. Bem fraquinho. Ali é um lugar que nós evitamos durante muito tempo passar. E todas as vezes que nós passamos, nós lembramos em silêncio. Nós lembramos em silêncio. Eu passo muito, porque eu vou muito para o aeroporto, eu passo ali, até não falei para você, na última viagem minha agora para São Paulo, de madrugada, eu dentro do Uber conversando com o Uber,
e eu lembrei, e eu conversando com o motorista, me escorreu uma lágrima no olho, porque eu lembrei na hora. Lembrei. E eu conversando com... E a gente tava num papo muito bom, que tem uns Uber que tem uns papos bons pra caramba. É verdade. E eu batendo papo com o cara ali, o cara tava com o carro... era a primeira vez que eu andava num BYD Dolphin, e aqui no Brasil era a primeira vez que eu andava em um Uber elétrico. Né? E eu conversando com o cara, a gente no alto papo. E papai, eu lembrei do túnel. Eu falei, ai, senhor. Tem coisas que são marcantes, né? Porque vira gatilho, né? Sim, é exatamente isso. Lá em Apucarana mesmo. Minha sogra, meu sogro, às vezes ele pega o violão, vai lá pro cemitério, né, pra tocar, porque eles eram muito íntimos, os dois. Com a minha sogra também, sempre muito íntimos. Na verdade, da família inteira, tá? Todo mundo a Isa tá aqui, ó, eu lembro também todo dia do meu ano. A Isa, que é a minha sobrinha, tem assim, ó, altas fotos com ele, lembranças maravilhosas com ele. Então, todo mundo teve. Como eu disse, ele nesses 5 anos e 9 meses, ele foi vivo. Entendeu? Ele veio, marcou presença. Chacoalhou a família inteira. Marcou presença, fez o que ele tinha que fazer, cumpriu o que ele tinha que cumprir. E é isso. Né? E ficou. E como eu te disse, ele é o nosso mentor. Ele é o nosso mentor até hoje, porque nós, às vezes, quando a gente tá meio assim, fala, opa, espera aí, vamos recalcular a rota, vamos fazer diferente, porque nós temos o nosso mentor. Sim. E com certeza, se ele estivesse aqui, seria dessa forma. Ele ia bem chamar a atenção, eu ia falar. Sim, com toda... Ele chamava a atenção de todo mundo. Chamava a atenção, assim, ó, a gente tem cada história. Vergonha, Teve uma vez mesmo numa loja de sapatos que a moça queria, porque queria ele sentadinho para escolher um tênis, e a moça queria porque queria que ele pegasse a bola e que fosse jogar, e ele dava uma risadinha pra ela, vai menino, pega essa bola e vai, não sei o quê. E aí ele olhava pra mim, olhava pro pai dele, tipo, ele não queria ser indelicado de falar que não andava, e aí ele pegou, olhou pra mim e falou assim, que ele não anda. O mundo dela acabou. Nossa. Ela, pelo amor de Deus, desculpa ele. Não, moça, não tem problema. Aí piorou pra ela. O que ela fez? Ela estava nos atendendo, ela perdeu o rumo, perdeu o foco, pediu pra outra atender e foi lá pra dentro chorar. Porque ela, entendeu? Então, assim, ele marcava. Onde ele passava, ele marcava. Marcava a presença. Pensa na história linda. O pessoal tudo aqui se emocionou, né? E vamos ter que fazer um segundo podcast para contar todo o foco. E olha que a gente falou esse assunto aí rende, cara. Esse assunto aí, esse assunto rende um monte. Porque até hoje, como a Fabiana falou, até hoje a gente colhe frutos do Otávio. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Giancarlo. O Gemelli entrou na live aqui agora. Esse assunto, a gente até hoje colhe frutos dele, assim, aplicações dele. O ministério que nós tivemos ao longo de 7 anos, como eu disse, cuidando de adolescentes e líderes e pais, era baseado em coisas que ele nos ensinou, como mesmo sendo criança. Hoje ainda, nos negócios, é bem engraçado isso, porque é uma presença muito marcante, muito viva. Às vezes a gente para pensar assim, e se o Otávio ainda tivesse vivo? E lá se vão 10 anos. Imagina, né? Inteligente do jeito que ele era. E eu vi, né, por acompanhar vocês, às vezes a gente se fala pouco, mas a gente tá sempre ali acompanhando. Eu vi que vocês conseguiram, né, que eu nem sei quem que pediu, né, para que isso se tornasse lei, mas que o Otávio virou o nome de uma rua. Exatamente. É a rua de vocês? A rua da nossa casa na praia. Ai, a rua que da legal. Nossa casa na praia. Ali um dia eu conversando com o rapaz da empresa de água, eu falei, olha, como que faz assim? Ele falou assim, olha, eu não sei bem, mas a minha mãe é vereadora. Eu falei, opa! Aí, na hora, ele ligou para a mãe dele e ela veio, foi, conversou com a gente, foi. E aí foi aprovado no ano passado, foi votado na Câmara Municipal
de Balneário Arroio do Silva. E aí a rua da nossa casa, na verdade, ela é uma homenagem dupla, porque Otávio Rafael Iriano de Souza é o nome do meu avô paterno. Entendi. Na época, a Fabiana concordou comigo em dar o nome do meu avô para o nosso filho. Então, ela é uma homenagem dupla. Ela é uma homenagem ao nosso filho, a nossa rua é uma homenagem ao nosso filho, e também ao meu avô. E foi uma emoção muito grande quando eles nos entregaram a placa da rua e tudo mais. Lindo. Nossa! Deus tem os seus caminhos, né? Ele é perfeito. Foi muito lindo mesmo. Não imaginei que a gente iria conseguir. E conseguimos, e a vereadora assim, foi um anjo mesmo que trabalhou pra isso. Ai, que demais. Vai estar marcado pra sempre na história. Com certeza. Né? E todo mundo vai ter curiosidade, porque eu duvido quem nunca passou por uma rua que tem o nome e teve a curiosidade de pensar assim, gente, mas quem que era essa pessoa pra ter o nome da rua, né? Que pessoa importante na história da cidade, tá lá um resumo da história dele, o motivo pelo qual tem uma rua no nome dele, e a nossa rua. A nossa. Que benção. Gente, dá pra acreditar que nós já estamos falando há quase 2 horas? Nós somos faladores. Vocês convidaram um casal que fala bastante. É isso aí, galera. Já deixa aí, ó, se vocês querem a segunda parte. Eles terminaram, porque só foi o começo da história. Vamos fazer uma série. Vamos deixar claro, né, aí pro pessoal que tá acompanhando, que a gente tá fazendo ao vivo hoje no Instagram, mas vai sair a live oficial com essa cara toda cheia de choro aqui no YouTube. Então, assim que lançar, a gente vai disponibilizar o link, vamos compartilhar com o Israel e com a Fabi. Vai ser muito legal que vocês possam assistir lá no YouTube com toda a qualidade que vocês merecem. Essa história incrível, né, que nós tivemos hoje a oportunidade de ouvir. Quero agradecer a todo mundo que ficou até esse momento aqui conosco. Vai seguindo aí. Segue aí nosso Instagram. Toda semana a gente recebe um casal para falar sobre algo que foi testemunho na vida deles, né, em relação ao casamento. E eu vejo o quanto, né, essa fase que foi uma fase extremamente difícil, mas também foi extremamente um divisor de água na vida de vocês enquanto casal, enquanto pais também. A gente vê vocês com o João Guilherme, assim, com o José Guilherme, todo esse amor, esse carinho. Israel bravo, né? Um pai bravo que faz tudo que o filho quer. Tudo que o filho quer, ele faz. Eu sou um pai bobão. Tem essa cara de marrento, mas eu sou bobão. Eu sei, eu presenciei algumas coisas assim, ó, que ele só manda mensagem, o pai tá lá, né? Todo bobo fazendo tudo. Ele se faz de bravo, mas assim, ó, tem um amor. Mas ele tem que fazer o papel, né? Então ele faz o papel, às vezes ele está ali, ó, com o coraçãozinho quebrantado, mas nós temos que fazer. O pessoal tudo quer parte 2 aqui. O José quer estar presente. O próximo, é isso aí. A minha sobrinha falando que eu que sou brava, claro que não. Sou tão boazinha. Vou dizer que ela tem cara de brava sim. E o Israel vive falando, a gente não acredita, porque todas as vezes... Gente, vou contar pra vocês, né? Como eu trabalho diretamente com eles, então o bravo comigo é sempre o Israel. Mas eu sei que em casa, no íntimo, a Fabiana que é brava, o Israel, ó... Eu sou gordeirinho em casa. Em casa eu sou só... Sim, senhora. Nunca é não, senhora. Não tem que falar não. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. Não tem dessa. Ai, cordeiro. O Adrian tá aqui também, tá, amor? O Adrian? O Adrian tá aqui também. Ai, que legal. Lindos. Gente, eu queria que nesse finalzinho de bate-papo, vocês pudessem deixar, assim, uma mensagem mesmo para todos aqueles pais que ou passaram por essa situação ou que estão vivendo, né? Porque a gente sabe que hoje existem tantas e tantas coisas que podem vir a acontecer na vida de pais que eles não imaginavam. Eu tenho amigos, por exemplo, que têm filhos que são autistas e que são excepcionais, mas que passam pela dificuldade, né, de ter que lidar com isso. Enfim, são inúmeras as situações que podem estar acontecendo com muitos pais que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir. Né? Porque essa mensagem ela é eterna, ela vai ficar aqui para todo aquele que quiser um dia ouvir um pouquinho disso. Então, que vocês possam deixar, né, uma mensagem
de força, de incentivo. E para quem tá passando pelo processo do luto, entender que é necessário, mas o que pode ser feito, qual foi, né, a válvula que vocês encontraram para poder sair dessa situação a ponto de viver, né? A gente que convive com vocês e acompanha vocês, a gente vê que vocês têm uma vida muito focada, vocês sabem onde vocês querem chegar, o que vocês querem fazer, são muito disciplinados, né, em muitas coisas. E mostrar pra eles que não é o momento de desistir, é só o começo, né? Então, conta pra nós. Fala pras pessoas aí, deixa uma mensagem. Eu vou falar e depois a Fabiana acho que pode concluir. Bom, eu vou falar sobre isso em três etapas. Casar foi a melhor decisão que eu pude tomar na minha vida até hoje. A melhor decisão que eu tive foi casar. Eu sempre falo pras pessoas, eu vou casar. Cara, que top. Casar é maravilhoso. É desafiador, é claro, mas foi a melhor decisão que eu pude ter foi casar. Foi compartilhar minha vida com alguém. Ser pai foi o maior privilégio que Deus me deu, fora a possibilidade de ser salvo. E passar por um luto foi a maior prova que eu tive do que é o Espírito Santo. O que é o consolo do Espírito Santo. Uau. Então, com essas três etapas, entre casar, a melhor decisão, ser pai, o melhor presente, e o luto, eu não espero que as pessoas precisem passar, não quero que ninguém passe pelo luto. A galera ali falando, ó, casal abençoado, vocês dão referência. Legal. Que eles amaram, nós também. Galera. Obrigada. Valeu a todos aí. Até quinta-feira que vem. Estamos encerrando aqui mais um episódio. E obrigado aí que em breve vamos divulgar esse podcast completo ali no YouTube, qualidade de som para você ver e pegar todos os códigos. Quinta-feira, às 20 horas, estamos aqui de novo com mais um casal abençoado. Valeu, gente. Somos um. Uau, gente, que demais. Meu Deus do céu, como eu choro, né? E tá até inchado aqui. Não, chorar, todo mundo chora, também chora. Aí eu banheiro. Vai lá, meu amor, pode Eu tomo muita água e daí eu também bebo bastante água. Vou pegar o lanchinho ali. Ai, show de bola! Pausar ali a gravação. Sem nenhuma Bem doido. Uma linha sem de nenhuma rede de raciocínio, apoio, nada. Que nem Bem doido. Bem doido. Bem louco.